Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. O Putin, nesse momento, não está ameaçando apenas a Ucrânia, não está ameaçando apenas a Europa ou os Estados Unidos da América, mas ele ameaçou o mundo inteiro. Ele tem uma bomba. Há uma palavra, não pode falar, algoritmo pega, levou. Ele tem aquilo que pode explodir o mundo inteiro, que se chama o Satanás 2. O Satanás 2. Uma nuclear. Então, aquilo está preparado, ele colocou em alerta. A qualquer momento, se ele quiser destruir o mundo, ele vai fazer isso. E os americanos sabem que ele é capaz, ele consegue fazer isso. É isso que o mundo está vivendo agora. Sempre vos falei que eles estão a preparar coisas que um dia, essas coisas... Quer dizer, tem muitas formas do mundo acabar. Agora, ser humano tem capacidade de acabar com o mundo. Mas nesse vídeo eu quero explicar para vocês por que é que esse homem tem tanto ódio do mundo? Por quê? Por que ele levantou essa G? A verdadeira razão. Tá? Eu sei que muita gente tentaram falar desse assunto, mas tem um ponto que eles não tocaram, que eu quero tocar nesse vídeo. Me acompanha até o final. Deixa like. Seu like tem ajudado muito os nossos vídeos. Tá? Deixa like para que o YouTube recomenda. Inscreva-se caso não for inscrito. Ativa o sininho de notificações para receber os nossos próximos vídeos. Esse canal vai te ajudar muito a caminhar com Cristo. Bom, Cristo está voltando, o nosso objetivo, temos falado sobre isso, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E as profecias estão acontecendo. Mas por que esse homem se levantou com tanta fúria contra o mundo, Putin? Primeiro precisamos saber que depois da última G mundial, que era a segunda G mundial, Estados Unidos da América e a União Soviética conversaram que poderiam matar os seus líderes da inteligência, tá? Da agência de inteligência. Eles conversaram para matar os seus líderes porque a inteligência era demais, o conhecimento era demais. Quando da parte dos americanos, antes mesmo de investigar, já sabiam o que os russos estão pensando. Dos russos também era assim, tá? Da União Soviética também era assim. Já sabiam que os outros estavam a pensar, o nível da inteligência tinha subido de uma forma inacreditável. Então conversaram como a segunda G tinha acabado, a solução era matar os seus líderes, para que ninguém comece a ter medo do outro. Eles queriam a paz. Só que, naquele tratado que eles fizeram, realmente, os russos mataram seus líderes, mas os americanos não mataram, guardaram num prédio, por baixo da terra, num bunker, guardaram essas pessoas. Depois de guardar esses sábios, o que acontece? Passou o tempo. Quem tivesse boas notas, que era gênio na escola, levavam para lá esses sábios e que ensinavam esses alunos para se tornarem mais sábios cada vez mais. Por que os americanos não mataram seus sábios? Porque a maioria eram judeus. E os americanos têm um juramento que eles não podem matar os judeus. Os americanos não podem matar os judeus. Então, embora o tratado, eles tinham que guardar esses sábios, guardar esses homens. Quando os russos entenderam que os americanos fizeram isso, isso não caiu bem no lado deles. E depois de um tempo, o grupo da inteligência da Rússia, que se chamava KGB, foi enfraquecendo, mas Estados Unidos criou outros grupos, trocou os nomes que temos vendo aí, vários grupos da inteligência americana. Mas a fonte é daqueles judeus, daqueles homens sábios que estavam na segunda G. Eles transmitiram para os mais jovens. Eles eram escondidos, esconderam eles por um tempo. Os russos não gostaram. Então, o Putin, pai dele fazia parte, o pai do Putin fazia parte do grupo de KGB, morreu. E esse homem, ele enfureceu e ele tentou também conseguir um lugar e conseguiu um bom lugar em KGB. Em 1984, esse homem fazia parte de KGB, mas ele não conseguia nas missões, porque ele era tipo de homem sem paciência e um homem que não tinha medo. Tá? O Putin era um homem que não sentia medo. Sendo que um homem que não sentia medo, na investigação, ele cometia muitos erros. Então ele chegava, perdia nas investigações e ele não tinha paciência e não conseguia fazer o trabalho como deveria ser. Mas com o tempo ele foi trabalhando, ele se tornou político, ele está lá
como presidente. O Putin, ele tem muito rancor dos americanos. Por quê? Porque esse homem, ele fazia parte de G8, mas hoje é G7, ele foi tirado no jogo. Ele recebeu sanções por causa de certas razões, certas coisas. Mas ele se sente ameaçado. Ele acha que os Estados Unidos da América, a Europa, estão tramando algo contra ele. Ele próprio, é isso que ele demonstra. Porque ele viu a organização, OTAN, puseram alguns armamentos fortes nos países que rodeiam a Rússia. E ele acha, agora ou nunca, ele precisa lutar até conseguir voltar a ser a força mundial ou colocar de volta a União Soviética. Esse é o plano dele e ele está lutando para isso. E a China tem o mesmo projeto de se tornar a força mundial, mas a Rússia aceitaria que se a China se tornasse, a China também aceitaria se for a Rússia se tornar. Por quê? Eles não querem Estados Unidos. Por quê? Porque Estados Unidos manda em OTAN. OTAN, a sua organização, está na América, nos Estados Unidos da América. Estados Unidos manda em tudo. Embora essa união que Estados Unidos tem com alguns países da Europa, a Rússia não quer assim, porque Estados Unidos faz o que quer. Ele não gostou quando eles mataram o Gaddafi. A China também não tinha gostado, mesmo assim, Estados Unidos fez. Eu não estou aqui acusando os Estados Unidos, estou a contar uma história. Não tenho parte. Eu não apoio o que a Rússia está fazendo lá na Europa e o que está fazendo na Ucrânia e o que está fazendo com o mundo. Mas estou a contar a história. Acontece que, com tudo isso, a Rússia, a luta tem sido se tornar a força mundial, dominar sobre os Estados Unidos, e ele vê que esse é o momento. Ele agora vai atacar todos os países que fazem parte da União Soviética, que faziam parte daquela União, na época da KGB, ele vai atrás desses países todos, tá? Porque chegou a hora que ele vai lutar para isso. E sabemos que o país do dragão também está nessa luta para se tornar a força. E ele vai atacar primeiro Taiwan. Então, é por isso que você vê, quando Israel tenta defender a Ucrânia e a Rússia manda palavras duras para Israel, significa não é mais o tempo da conversa. Mesmo essas conversas estão a tentar marcar hoje, não sei como terminou, não acompanhei como vai ser, mas eu sinto que nada vai dar mais certo nesse mundo, porque chegou a hora. A Rússia quer se tornar a força mundial, a China quer se tornar a força mundial e Estados Unidos tem que manter a sua posição, Europa, e é complicado. É por isso, você que é brasileiro, que Deus ajuda o presidente do Brasil a lhe dar sabedoria. Eu tenho visto ultimamente as palavras do presidente, realmente que Deus dá sabedoria a esse homem, porque o mundo está numa posição que é complicado escolher um lado, deixar o outro lado ou estar neutro, é complicado. É difícil, não é mais o tempo de estar neutro e é difícil escolher porque chegou a hora da verdade. Mas quem crê em Cristo também chegou a hora de preparar as suas malas para uma viagem que vai acontecer em breve. Que a graça de Deus te cubra. Irmão, irmã que acompanha esse canal, que a presença de Deus esteja em sua vida, na sua casa e na sua família, pelo nome grandioso do nosso Rei Senhor Jesus Cristo. Saiba que Jesus está voltando. Prepara a sua vida, prepara as suas malas, porque o fim está próximo, tá? Jesus volta, pega a igreja, leva a igreja e o povo fica aqui na terra. Aqueles que não respeitaram, não seguiram a Cristo, entram na grande tribulação. Mas os sinais estão aí diante de nós. Quem não crê só vai acreditar depois de viver isso, depois de ver. Não tenho tempo de debates, mas eu tenho tempo apenas de preparar o povo de Deus. Que a graça de Deus cubra a sua casa, cubra a sua vida, cubra a sua família. Graça e paz, irmãos.